Meus irmãos, boa noite. Graça do Senhor, suas misericórdias, seu amor infinito, sejam derramados sobre nós, mais uma vez, enquanto nós ouvimos a sua santa palavra. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do verso 1 ao 16. A semana passada nós encerramos as parábolas a respeito do avanço e expansão do reino, e agora nós iniciamos uma nova fase das parábolas do reino, que é a fase de olhar para a graça e a misericórdia de Deus dentro do reino. O reino de Deus é um reino de graça, amor e misericórdia. Mateus capítulo 20, do verso 1 a 16, a parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus capítulo 20, do verso 1 ao verso 16, diz assim a palavra do Senhor: Porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia inteiro, o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até o primeiro. Vindo-os da hora 10ª, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Deus Santo, graças te rendemos, ó Pai, pela sua bendita palavra viva, poderosa, eficaz, que penetra a nossa alma e dirige os nossos pensamentos, que guia no Senhor a obediência da tua verdade, ó Pai. Pedimos ao Deus Santo que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos conduza à obediência, que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, retirando os impedimentos que possam haver, que nos tornam incapazes de receber e compreender a tua palavra. Que o teu Espírito nos ajude, Senhor, para que compreendamos, para que recebamos, para que acolhamos com fé a palavra do Evangelho e a apliquemos para a nossa vida, e assim o seu nome seja glorificado pela obediência santa do seu povo, ó Deus. Seja conosco, ó Pai, nós te rogamos, e abençoe a tua palavra em nosso coração. É a nossa oração, ó Deus, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, com a sua palavra. Irmãos, essa parábola é uma daquelas que, normalmente, quando nós lemos sem a força que ela de fato tem. Nós lemos a história e perdemos a força, o impacto
do que Jesus de fato queria transmitir ao contar essa parábola. Mas deixa eu contá-la de uma outra forma e talvez aumente o impacto no seu coração. Bem, imagine que você conseguisse um emprego temporário. O seu contratador chegasse para você no primeiro dia e então dissesse: olha, você vai trabalhar para mim por 1 mês ou 2, o tempo necessário, e eu vou te pagar ao fim de 30 dias, ao fim do mês, eu vou te pagar um salário de R$3.000 por 8 horas trabalhadas diariamente, com folgas no sábado e no domingo. Então esse foi o combinado com você. Eu vou pagar um salário de R$3.000 para que você possa trabalhar para mim 8 horas por dia, de segunda a sexta. Esse é o nosso combinado. Mas aí no dia 5, isso foi no dia 1º, e você então começa a trabalhar naquela função. No dia 5, o empregador chama um novo empregado, e ele o contrata, chama esse funcionário para uma função equivalente à sua, a mesma função, o mesmo trabalho, e então aquele funcionário começa a trabalhar e ele diz: pode trabalhar que eu vou te pagar o que é justo, pode trabalhar que ao final do mês você receberá o que é justo. Depois de mais 5 dias, no dia 10, ele chama outro trabalhador na mesma condição e diz: trabalhe e eu te pagarei o que é justo. No dia 15, no dia 20, no dia 25, ele faz a mesma coisa. Então ele contrata 6 funcionários, 6 empregados, contando com você. Você sendo o primeiro que começou no dia 1º e o último começando no dia 25 do mês. No dia do pagamento, então você vai receber o seu primeiro salário e você está imaginando que vai receber o que foi combinado. E então você chega para receber o seu salário, mas quem começa a receber primeiro são os últimos que entraram. E aí então você vê o último funcionário que entrou dia 25 e tendo trabalhado 5 dias, recebe do seu patrão o montante de R$3.000. Você fica todo animado, porque se ele trabalhou 5 dias e ganhou R$3.000, você que trabalhou 30 merece mais do que ele. Mas aí você observa que o outro que trabalhou 10 dias também ganhou R$3.000. Depois o outro que trabalhou 15 dias, da mesma forma. O de 20 dias também. Todos ganharam igual. 25, 20, 10, 15, 10 dias, 5 dias. Todos ganharam igual a você que trabalhou os 30 dias. Agora, será que a parábola tem um pouco mais de impacto no seu coração agora? De você ver trabalhadores exercendo a mesma função que você, menos dias do que você, e pensando exatamente no último, que trabalhou só 5 dias e recebesse exatamente os R$3.000 que você também recebeu por trabalhar 30 dias. A pergunta é justo? É justo que aconteça assim? É justo que seja assim? Bem, qual você acha que seria a sua reação ao ser o primeiro a ser contratado e o último a ser pago? Qual seria a sua reação ao ser o primeiro a ser contratado, o último a ser pago e ganhar o mesmo que os que trabalharam muito menos do que você trabalhou? A lógica da nossa mente é a lógica do mérito, e isso é prático, é real para a vida diária, para a vida comum. A vida funciona assim, na base do mérito. Quem trabalha mais, ganha mais, quem trabalha menos, ganha menos, quem merece mais, recebe mais, quem merece menos, recebe menos. Mas por que Jesus contou essa história dessa forma? Contrariando a lógica natural das coisas. Exatamente para ensinar aos seus discípulos, aos seus ouvintes, o que é a graça de Deus. O reino dos céus é um reino movido, regido pela graça soberana de Deus, e não pela lógica humana do merecimento. A salvação é por graça, não por merecimento. As bênçãos eternas do reino são por graça, não por merecimento.
A lógica da graça de Deus é contrária à lógica que nós estamos habituados. A lógica da graça de Deus é, além de surpreendente, escandalosa para alguns, porque ela tem aparência de injustiça. Mas veja o que Jesus quis ensinar aos seus discípulos a respeito da graça de Deus ao contar essa parábola. Do verso 1 ao 7, ele descreve a contratação daqueles empregados para trabalharem na sua vinha, para colher as suas uvas. Então, aqueles funcionários chegaram em horas diferentes. Para a gente entender melhor como que era o contexto, como que era o contexto de trabalho e pagamento naquela época, é bom a gente observar ou pensar como as horas eram divididas no contexto judaico. Uma jornada de trabalho judaica geralmente ia de 10 horas a 12 horas de trabalho. O trabalho começava na alva. Quando o dia começava a clarear, nem o sol nasceu ainda, o trabalho já começava. Então, a alva era o horário de começar a trabalhar. Se você era pescador, então, você ia muito mais cedo, era na madrugada mesmo, às 3 da manhã, geralmente para recolher os peixes das redes que você deixou armada na noite anterior. Então, começava muito cedo. E assim, as horas de trabalho eram divididas, o dia era dividido por horas contando de 3 em 3 grupos de hora. A primeira hora, ou a hora primeira, era a primeira hora da madrugada, que iria das 3 da manhã até as 6 da manhã. Então, qualquer coisa que você fizesse dentro desse horário contava que você fez dentro da hora primeira, ou a primeira hora do dia. A hora terceira era esse horário das 6 até as 9 da manhã, mas geralmente referia-se ao final daquele período, às 9 da manhã. A hora sexta às 12, a hora nona às 15 e a hora 1/10 às 17 horas. Essas são as horas mencionadas aqui. Então, o primeiro funcionário, o primeiro trabalhador, foi contratado às 6 da manhã, possivelmente. O segundo às 9 da manhã, o terceiro às 12, o quarto às 15 horas e o último às 17 horas, quase no horário de encerramento de expediente, porque assim que o sol começava a se pôr, eles paravam de trabalhar. Além disso, é importante nós pensarmos sobre o valor do denário, né? O que era um denário? O denário era uma diária, era o valor correspondente a uma diária. É o pagamento padrão por um dia de trabalho braçal. Um trabalhador braçal, um trabalhador comum, geralmente recebia um denário, que era o equivalente a uma diária de trabalho. Né? Uma diária de trabalho era o que era equivalente que cada um recebia por um dia de trabalho. E era considerado um preço justo, suficiente para o sustento básico diário. A cultura zelava por justiça e ninguém poderia receber menos do que fosse suficiente para o sustento diário. Então ele tinha que receber pelo menos o que era justo para o sustento diário. Então isso era o equivalente que foi pago àqueles homens. Mas aí a gente vê como que Jesus relata a contratação daqueles homens. Veja que no primeiro, Jesus conta que o empregador o chama e contrata e diz: olha, você vai trabalhar para mim o dia todo, eu vou pagar a diária, e a minha diária é um denário. Um denário por um dia de trabalho, um dia regular de trabalho. Se você observar, para os demais, as demais contratações daquele dia, ele não relata o valor. Ele só diz: vá também para a vinha e eu te pagarei o que é justo. Certamente um boato já tinha ocorrido: olha, esse fazendeiro paga uma diária completa, ele paga uma diária. Então, se você vai trabalhar para ele, você vai receber proporcional. Talvez esse seria o pensamento daqueles homens. E ele vem em diversos momentos e ele chama aqueles homens para o trabalho. Ele convoca aqueles homens para o trabalho. Mas veja a forma como eles são convocados. Se você olha para o primeiro verso,
Jesus começa dizendo, porque o reino dos céus é semelhante. Veja que Jesus vem usando essa lógica para contar histórias sobre o reino dos céus, fazendo comparações de semelhança. Ele diz, o reino dos céus é semelhante a isso. Um dono de casa, ou um senhor de propriedades, ele sai de madrugada e vai até a praça para contratar trabalhadores, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Veja que não são os empregados que batem na porta da fazenda, que é o normal, né? O natural, os empregados as pessoas que querem emprego irem à busca do emprego. Aqui o empregador vai à busca dos funcionários. E isso tem uma razão para Jesus ter colocado dessa forma. Porque ele está falando da obra da salvação. E da obra da salvação como uma iniciativa soberana do próprio Deus. É Deus quem busca o pecador e não o contrário. O pecador jamais busca ao Senhor, como nós lemos em Isaías, como nós lemos em Paulo, em Romanos, Paulo dizendo no capítulo 10, que não há um justo sequer, não há um que busque ao Senhor. Ninguém busca ao Senhor por si mesmo. O Senhor é quem busca. E veja que aqui, Deus chama pessoas na figura, na semelhança, na comparação com a parábola, Deus chama pessoas em diferentes momentos da vida, assim como os funcionários, os empregados, foram chamados em diferentes momentos do dia. Mas veja, é sempre dele a iniciativa. Nenhum dos trabalhadores foram atrás dele. Ele foi atrás dos trabalhadores. Até o final do dia, às 17 horas, por volta de 17 horas, na hora 1/10, quando ele chega, ele encontra ainda trabalhadores da praça e ele pergunta, por que vocês passaram o dia inteiro na praça? Por que vocês não estão trabalhando? E eles disseram, Senhor, ninguém nos contratou hoje. Nós ficamos aqui esperando ser contratados e ninguém nos contratou para o trabalho hoje. Ele diz, vá para a minha vinha, vá para lá e eu pagarei um preço justo. Pelo menos 1 hora de trabalho, eles tinham alguma coisa para receber naquele dia. E então, é bem claro que aos primeiros, aqueles que chegaram na primeira hora, o trabalhador, o dono da propriedade, combinou 1 denário por dia. Aos outros, ele só prometeu que daria o que é justo. E aqui nós podemos ver claramente a liberdade da graça de Deus, a liberdade de Deus conceder a sua graça como Ele quer conceder. Nós lemos na palavra do Senhor, tanto no Pentateuco, lembrando-nos como Deus concede a sua misericórdia, quanto em Romanos, Paulo cita as palavras de Moisés, que o Senhor concede a sua graça a quem Ele quer. O Senhor tem misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia. Ele se compadece de quem Ele quer e da forma que Ele quer. Por isso, o Senhor busca e concede a sua graça da forma como Ele quer. Em João, no capítulo 6, no verso 44, o Senhor Jesus disse o seguinte, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor Jesus chama os pecadores e Ele concede a graça da salvação como Ele quer. Aqui nós vimos 2 coisas, 2 verdades. A primeira, a iniciativa da salvação é do próprio Deus. Deus é quem chama. E segundo, a iniciativa de conceder a graça é livre, é da livre vontade de Deus, não é baseada em mérito, não é baseada em merecimento, não é baseado em desempenho por parte daquele que está sendo chamado. João Calvino, falando sobre isso, comentando essa parábola, disse o seguinte, a graça de Deus não é limitada pelo tempo, nem pela idade, nem por mérito. Deus chama alguns na juventude, outros no último momento da vida, para mostrar que a salvação depende apenas do seu favor.
e a todos ele concede a mesma salvação. Então não depende de quando você foi chamado. Ou seja, não depende de você, se você nasceu num lar evangélico, se você nasceu já conhecendo os rudimentos da fé e logo veio a crer em Cristo e recebeu o sinal e selo da salvação, você cresceu na graça, cresceu na presença do Senhor, confessou, professou publicamente a sua fé. Você não pode pensar, conceber que você é um tipo de crente especial, melhor do que aquele que viveu, como dizem aqui no Pará, né? Que viveu a vida toda na bagaceira e que de repente encontrou com o Senhor. Vocês são alvos da mesma graça, do mesmo Salvador e recebem a mesma graça salvadora, a mesma vida eterna em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, nós somos chamados com essa primeira parte da parábola a reconhecer que Deus é soberano no nosso chamamento. Deus soberanamente nos chama. Deus também é soberano na concessão da graça salvadora. Ele decide a quem ele quer e em que momento ele quer conceder a graça salvadora. Por isso, na nossa salvação, não há lugar para orgulho, ou vanglória, ou comparação. Porque Deus é o dono da salvação e Ele concede a salvação a quem Ele quer. O que nós somos chamados aqui é a servir a Deus com gratidão, reconhecendo que, na verdade, nós nem seríamos dignos de ser chamados para a sua vinha. Nem dignos de ser chamados para Ele, nós somos. Mas Ele graciosamente nos chamou, Ele graciosamente nos convocou para que nós fizéssemos parte do seu reino. Por isso, não sirva a Deus por barganha, por interesse, ou comparando-se a outros, porque Deus concede livremente a sua graça a pecadores que não merecem a salvação. E essa é a verdade mais essencial do Evangelho, que nós temos reprisado tantas vezes. A graça não é para quem merece, ela é para quem carece, é para quem precisa, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas quando a gente olha do versos 8 a 10, nós vimos o momento do pagamento, o momento de encerrar o dia e fazer o acerto de contas. E nesse momento, a gente vê uma ação surpreendente do dono da fazenda. O texto diz: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam cada um denário. Então aqui a gente vê uma ação surpreendente do empregador, mostrando que a generosidade de Deus como dono da vinha, como dono do reino, como dono da salvação, ela é surpreendente. A graça de Deus é abundante para nós e suficiente para nós. Deus nos dá mais do que nós merecemos, mas nós somos tão ingratos e, especialmente quando nós comparamos, nós achamos que nós não temos recebido aquilo que nós merecíamos. E foi o que aconteceu aqui. Quando os primeiros viram os últimos recebendo um denário igualmente a eles, logo eles pensaram, bem, a lógica é por merecimento. Se eles merecem um denário, nós merecemos mais. Talvez tivessem feito o cálculo. Bem, eu cheguei 6 da manhã, na hora primeira,
então eu trabalhei 12 horas. Se ele pagou um denário para quem trabalhou 1 hora só, eu vou receber 12 denários. 12 denários um dia de trabalho, essa valeu. Hoje valeu a pena. E então, quando ele recebe, para sua frustração, ele recebe apenas um denário como os demais. O denário aqui representa a salvação, a graça concedida por Deus. Assim como o dinheiro pertencia ao dono da fazenda, ao dono da vinha, e ele estava sendo correto em pagar um denário para aqueles homens, a graça de Deus é dada igualmente a todos que são chamados, não importa quando foram chamados, e Deus é justo em agir desse modo. Efésios 2, versos 8 e 9, nós lemos aquele verso clássico que moveu a reforma juntamente com Romanos 1, 16 e 17. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se o dono da vinha quis premiar os últimos com a mesma quantia que os primeiros receberam, o dinheiro era dele e ele podia agir assim, demonstrando a abundância da graça de Deus ao dar a graça da salvação a quem não merece. Naquele caso, aparentemente, não mereciam, mas nós de fato não merecemos a graça de Deus. E o Senhor nos concedeu a graça abundante, a salvação, sem nenhum merecimento. O pastor Sproul disse o seguinte, tratando das parábolas de Jesus, especialmente essa parábola, ele disse: se nós pensarmos que Deus nos deve algo, nós não compreendemos o que é graça. A parábola nos humilha, pois ela destrói a nossa confiança na justiça própria, no merecimento. Nós não merecemos a graça de Deus. Nós não merecemos a bondade do Senhor. Nós não merecemos receber nada dele. Ele graciosamente nos concede. A nossa pergunta deveria ser a pergunta do salmista: quem sou eu? A pergunta de Davi também em 1 Crônicas: e quem sou eu e quem é o seu povo para ser alvo da sua graça, da sua bondade desse modo? Quem somos nós? Essa deveria ser a pergunta. Deus dá salvação a todos os que ele chama. Não porque trabalham mais, não porque têm bom desempenho, não porque têm em si algo que os torna merecedores. A referência não está no trabalhador, no pecador que foi chamado. A referência está na bondade do patrão, do Senhor que convocou e quis dar igualmente o pagamento, quis dar igualmente a paga pelo trabalho daqueles homens, lembrando-nos que Deus igualmente nos dá a sua graça porque Ele é bom. É a bondade do Senhor que move o seu coração em favor de pecadores como nós. Qual deve ser a nossa postura? De gratidão, de alegria por ter sido os alvos da sua graça. Lembra? Aqueles homens estavam na praça e ele podia simplesmente chegar e dizer: eu quero você, e dizer: os outros eu não quero. Mas ele chegou e ele contratou todos os que estavam lá. Disse: vamos. Quando ele voltou novamente, todos os que estavam lá: vamos. Ele vai chamando todos, sem determinar: você vai, você não vai. Ele poderia fazer isso. E ele teria direito de fazer isso. Seria justo de sua parte. Afinal, a vinha era dele e o dinheiro para pagar o trabalho era dele. Assim nós devemos pensar a respeito de Deus. A salvação é do Senhor. Não é? O que nos diz Jonas, capítulo 2, verso 9, ao Senhor pertence a salvação. Ele a dá a quem Ele quer. Ele concede a quem Ele quer. Nós vamos então para a terceira parte da parábola. A resposta dos primeiros trabalhadores ao ato generoso de Deus. Ao ato generoso do patrão, do seu empregador.
a reclamação daqueles primeiro que revelam o coração do homem pecador, muitas vezes em direção da graça bendita de Deus. Muitas vezes nós não sabemos ser gratos, nós reclamamos daquilo que temos recebido. Verso 12, ele diz assim, versos 11 e 12. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Esses que trabalharam mais, entendiam que por terem enfrentado mais fadiga e por terem trabalhado mais, mereciam ganhar agora no final do dia mais do que havia sido combinado. Deixa eu fazer uma pergunta. Se ele não tivesse contratado aqueles outros homens, ou se ele tivesse pagado proporcional por hora para aqueles outros homens, haveria esta reclamação? Por que não haveria? Porque foi este o valor contratado. Foi este o valor combinado. Logo, o patrão estava sendo justo com os primeiros e abundantes em bondade com os últimos. Ele estava sendo justo em dar aquilo que foi combinado. Eles disseram, nós trabalhamos mais. Os últimos trabalharam apenas 1 hora. Como igualaste estes que trabalharam 1 hora só, conosco que suportamos por 12 horas as fadigas e o calor do dia? O coração do homem tende a murmurar contra a graça e a bondade de Deus. E, em geral, a comparação e a insatisfação com o dom divino nos leva à murmuração. A murmuração, ela é uma reclamação contra a bondade de Deus. Deus está sendo bom, gracioso, bondoso para conosco e o nosso coração responde com ingratidão. Provérbios 16:2 diz, todos os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Certamente esses homens, ao fazer essa cobrança, diziam, é justo aos nossos próprios olhos, é justo que ele pague mais. Quem trabalhou 1 hora ganhou 1 denário, eu trabalhei 12, eu mereço 12 denários. Só que 12 denários era o equivalente a 12 dias de trabalho. Eles queriam receber mais do que havia sido combinado. Martin Lloyd Jones disse o seguinte, nada revela mais o coração legalista do que o incômodo com a graça dada a outros. Muitas vezes nós reclamamos talvez pelo tratamento que foi dado com o irmão que pecou, porque nós queríamos que ele recebesse talvez uma disciplina mais dura. E nada revela mais o nosso coração legalista que o incômodo com a bondade de Deus para com o outro, do que o incômodo com a graça de Deus na vida do outro. De reclamarmos do que Deus tem feito pelo outro, porque pensamos que talvez nós merecíamos melhor do que o outro. Assim, meus irmãos, ainda que talvez você nunca tenha aberto a sua boca para reclamar de Deus por causa da sua salvação, talvez de olhar assim, eu cresci no Evangelho, eu me privei de tantas coisas para honrar o Senhor, e vem esse moço agora, a essa altura da vida, de uma vida torta, de crimes, de coisas hediondas, e ele simplesmente confessa os seus pecados e Deus perdoa ele. Talvez você nunca tenha aberto a sua boca para reclamar disso. Mas a falta de gratidão, a falta de resposta em amor a Deus indica um coração ingrato. A ausência de resposta indica já que você está murmurando, revela um coração ingrato.
Assim, nós somos chamados a examinar a nossa motivação. Nós servimos a Deus por amor ou nós esperamos uma recompensa melhor? Nós servimos a Deus por amor ou pela recompensa? Nós respondemos em serviço a Deus por gratidão pela grande salvação que Ele nos concedeu? Ou nós respondemos porque nós esperamos sentar do lado de Jesus como os discípulos esperavam sentar? A mãe dos discípulos que chegaram para Jesus disseram: Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, dá para colocar os dois sentados do seu lado? Nós queremos vantagens no reino de Deus, porque nós ainda achamos que há alguma coisa em nós que nos fazem merecedores de alguma bênção, de alguma graça por parte do nosso Senhor. Cuidado com o pecado da inveja no seu coração em relação à graça do Senhor na vida do outro. A graça de Deus não é para competição. A graça de Deus ela coloca pecadores indignos na presença de Deus de igual modo para serem salvos e santificados para o seu louvor. E nós devemos ser gratos ao ver Deus salvando pecadores. Talvez você pense, mas eu nunca tive uma postura assim. Meus irmãos, sejamos justos, sejamos honestos. O nosso coração é o mesmo de Jonas, o mesmo. E você sabe a razão por que Jonas não queria ir a Nínive. Todos nós sabemos. O argumento de Jonas foi: eu não quero pregar a Nínive, porque eu sei que aquele povo é mau, eles são ruins. Mas se eles se arrependerem, Deus ainda será capaz de perdoar aquele povo. E eu não quero pregar a eles porque Deus é bom. Quer coisa mais absurda do que isso? Eu não quero pregar porque eu sei que Deus é bom e porque Ele vai perdoar pecadores. E eu quero que eles sejam condenados. Talvez nós não tenhamos tido a audácia de dizer isso a respeito de alguém. Mas não se esqueçam, o nosso coração é tão mau quanto foi o de Jonas naquele dia. E nós precisamos reconhecer, examinar o nosso coração e reconhecer o nosso pecado. Ser gratos pela nossa salvação e pela salvação dos outros. Mas observe a quarta parte da parábola, que é a resposta do dono da vinha àqueles trabalhadores. Versos 13 a 15. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, porque quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Ele não percebeu a bondade do proprietário. Ele não percebeu e talvez pensasse: gente, quão generoso esse proprietário é. Esse é o tipo de homem para o qual eu quero trabalhar sempre. Mas o que ele percebeu foi injustiça por aquele proprietário não pagar ele que trabalhou mais, pagar mais do que ele pagou aos últimos, que trabalharam menos e ganharam a mesma coisa. E então a pergunta do proprietário foi: a minha bondade faz com que os seus olhos sejam maus? Porque eu estou sendo bom, você vai agir com maldade? Você será mau? O problema não estava no proprietário, mas no coração do trabalhador. A bondade de Deus, ela deve ser reconhecida pelos servos de Deus. Nós precisamos reconhecer e engrandecer a Deus por sua bondade, mesmo que nós não entendamos a lógica da graça. A salvação, como nós já vimos, pertence ao Senhor. Deus é soberano, Ele dá graça como deseja. Deus é bom e a sua bondade é concedida como Ele deseja. E sim, a bondade e a graça de Deus desafia a nossa noção de justiça. Sim, a bondade e a graça de Deus desafia a lógica do mérito. Porque nós ainda achamos
queremos aplicar a lógica da vida à lógica da graça, da salvação. Que merece mais quem tem melhor desempenho, que merece mais quem tem mais méritos, que merece mais quem é melhor. Mas, na verdade, essa é uma armadilha do nosso coração. Eu lembro de ver alguém cantando, né? E eu fui refletir depois o que estava sendo cantado. E nós chegamos a cantar isso, né? Em algum momento da vida, antes de compreender as doutrinas da graça. Mas depois disso eu vi a pessoa cantar e eu vi uma afirmação que dá medo. A pessoa cantava: restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu quero de volta o que é meu. Não, eu não quero os meus pecados. Eu não quero a minha condenação. Isso é que é meu. Meu é o meu pecado, meu é a minha injustiça. Minha é a minha condenação. O merecimento de ir para o inferno. Não, eu não quero. Eu quero a graça bondosa de Deus que me livra desse castigo. Eu quero a graça grandiosa, surpreendente e até escandalosa de Deus que me livra da condenação, mesmo eu não merecendo. O que eu mereço é o inferno. O que eu mereço é o castigo eterno. O que eu recebo de Deus não é por merecimento. Deus não concede bênçãos, não concede a salvação, a graça da salvação por bom desempenho. Deus não salva o bom menino, a boa menina. Deus salva pecadores indignos através do seu bom filho, o único que de fato é bom, justo, correto, Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Romanos 9, versículo 15 e 16 nos lembra de como Deus concede a sua misericórdia e graça. Ele diz: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de sua misericórdia. É Deus que concede gratuitamente a salvação. Jonathan Edwards, num sermão chamado Justificação pela Fé Somente, diz o seguinte: a única coisa que contribui para a nossa salvação, a única condição para a nossa salvação é o pecado. Porque é dele que nós precisamos ser salvos. A única condição é que nós sejamos pecadores. Deus não salva bons meninos, porque eles não existem. Deus não salva boas meninas, porque elas não existem. Deus salva pecadores. E essa é a condição para Deus conceder a salvação, que seja pecador. E é de lá, do pecado, que Ele nos tira. É do pecado que Ele nos livra. E o que deve restar em nosso coração é gratidão, é resposta de amor, é devoção àquele que deu a vida por nós, que nos amou e nos salvou. A murmuração é contrária à graça, revela o mal do nosso coração. Não foi um zelo pelo que é correto, não é um zelo pela justiça. E não foi isso que fez o homem dizer: olha, está errado, porque pagou menos a quem trabalhou mais, pagou igual a quem trabalhou mais. Não foi zelo por justiça. Na verdade, foi um desejo por mérito. E cada vez que nós desejamos o que nós merecemos, nós corremos risco. Porque desejar o que nós merecemos é desejar o castigo, porque é isso que de fato nós merecemos. A única coisa que nós teríamos por merecimento seria a condenação eterna. Só isso. Nada mais. Todo o resto,
A graça de Deus, a salvação, todas as suas bênçãos, é por pura e livre graça do nosso Deus. Por isso, irmãos, aceite a soberania de Deus com humildade. Seja humilde, confie na bondade do Senhor. Ele nunca é injusto. Na verdade, ele é infinitamente bom e ele é plenamente, perfeitamente justo. Ele é gracioso em conceder a salvação para pecadores indignos. Mesmo que seja em momentos diferentes da vida, de forma diferente, ele está sendo gracioso, bondoso para com aqueles que recebem a salvação. No último versículo, então, Jesus revela a lógica do reino, a lógica da graça do reino. E é uma lógica inversa ao que nós estamos acostumados. A começar que os primeiros que chegaram receberam o salário por último. Segundo, que os primeiros receberam um salário igual aos últimos, que trabalharam menos. E aí Jesus então diz no verso 16, assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ele mostra então uma lógica diferente, surpreendente do reino de Deus. O reino inverte as expectativas humanas. Muitos estão extremamente próximos ao Evangelho, parecem compreender a graça de Deus, mas não foram escolhidos. Sabem tudo do Evangelho, mas não são crentes. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Ouvem o Evangelho, aproximam-se da igreja, sem, contudo, receber a graça da salvação. E tem alguns que são tão irresponsáveis, tão alheios e indiferentes ao Evangelho, vivem a vida toda alheios à fé, e de repente, no final da vida, o Senhor decide alcançá-los, e eles são salvos pela graça de Deus. É uma lógica que não faz sentido na mente humana, mas isso revela a grandeza da graça e da bondade de Deus em salvar pecadores indignos. Infelizmente, muitos acham que por sua procedência e pelo seu procedimento, eles já estão garantidos na presença do Senhor. Por sua procedência religiosa, eu nasci num lar cristão. Ou por seu procedimento, eu sempre fui uma pessoa boa. Muitos acham que assim estão garantidos na presença de Deus. Eu disse aqui um dia em tom de brincadeira, mas é uma verdade muito séria. Especialmente para os filhos dos crentes. Não pense que a sua procedência religiosa faz de você um salvo. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Não é porque você é filho de crente que você é netinho de Deus, não. O netinho querido do Senhor. Não é. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Se você não se arrepender, se você não confiar em Cristo Jesus para a sua salvação, você está perdido. Você precisa voltar-se para o Senhor. Mateus 7, versículo 21 é muito claro a respeito disso. Jesus diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Pai que está nos céus. Lembre-se que, nesse contexto aqui, Jesus está falando daqueles que no último dia chegarão a Ele. Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos sinais e maravilhas. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Estão próximos, mas não conheceram de fato a graça do Senhor. O bispo Riley disse o seguinte, entre os chamados visíveis, há poucos verdadeiramente escolhidos. Essa parábola é uma alerta para o orgulho espiritual, para a confiança na performance. Deus não concede a salvação baseado na performance. Deus não te promove baseado no seu desempenho. É a obra de Cristo Jesus aplicada a pecadores indignos
que faz com que pecadores indignos se tornem filhos de Deus e herdeiros do reino, co-herdeiros com Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, como diz o nosso hino 49, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que sempre buscam ao Senhor. Aqueles que estão com o Senhor, porque a salvação não é sobre quem começou antes ou quem desempenhou melhor, mas é sobre quem pertence ao Senhor. E Ele conhece os que lhe pertencem. A única certeza que você precisa ter é se você pertence ao Senhor. Não é a proporção do que você vai receber, mas se você pertence ao Senhor. Sirva com humildade, persevere, confie no Senhor e se alegre quando um pecador que na sua visão, no seu olho, nos seus olhos, é considerado extremamente indigno. Porque quanto mais indigno parecer o pecador, mais a glória de Deus é exaltada. Mais a glória de Deus é exaltada. Mas não pense que porque você não era uma pessoa de hábitos maldosos, de vida desregrada, que você foi salvo e você é uma pessoa melhor, era uma pessoa melhor do que o pior dos pecadores. Não pense assim. Porque basta um pecado contra o Deus infinito, que você já é digno de uma condenação infinita. Basta um pecado contra o Deus eterno, e você já é digno de condenação eterna. Mas Ele graciosamente nos chama, nos salva, nos livra da condenação. Nós não podemos esquecer que na parábola a vinha era do proprietário, o dinheiro era dele. Ele colocava na vinha quem ele quisesse e ele pagava o quanto ele quisesse. E era justo ele fazer assim. E assim fazemos o paralelo com o reino de Deus. O reino é do Senhor, a graça é dele, a glória é dele. Ele chama quem ele quiser e ele concede a graça da salvação como ele quer, a quem ele quer. E aqui tem uma coisa importante que nós devemos focar. O foco da parábola não são os trabalhadores. O foco da parábola é o dono da vinha. A parábola é sobre essa graça soberana, surpreendente, generosa e avessa à lógica humana. A parábola é sobre o quanto Deus é gracioso de chamar pecadores para a sua vinha, para o seu reino. Por isso, nós somos chamados a servir ao Senhor com alegria, sem comparação, confiando na justiça perfeita do Senhor. Ele é bom e Ele sabe o que Ele está fazendo. Voltemos à história lá do início, né? A comparação que você fez, se fosse você naquela história. Você começou a trabalhar no dia 1º e no dia 30 você recebeu os 3.000 que foram prometidos. E um salário bom, né? 3.000 está bom para a nossa realidade. E aí você recebeu 3.000 no final dos seus 30 dias. Mas você se incomodou por ver quem trabalhou 25 dias recebendo o mesmo 3.000. E quem trabalhou 20, e 15, 10 dias, e até quem trabalhou só 5 dias recebendo os mesmos 3.000. Se você visse isso acontecer na sua empresa, você iria, pelo menos, fazer uma boa fofoca contra o seu patrão, reclamando dele, dizendo que ele era injusto. Olha, eu trabalho para ele já há tanto tempo, aí chega esse aí por último, e ganha mais do que eu, ou ganhou mais por causa da proporção de trabalhos. Talvez você acharia extremamente injusto. Mas lembre-se, a lógica da graça é diferente dessa lógica que você mede os merecimentos de salário ou coisas assim. Se nós podemos pensar, ou pudermos pensar num servo fiel a Deus, que talvez pudesse olhar e dizer, isso aí merece. Qual seria? O apóstolo Paulo.
Pense num homem fiel, dedicado ao trabalho do Senhor, que experimentou a salvação e se tornou um homem que marcou a história por sua dedicação ao serviço. Ele seria talvez o destaque para nós, o exemplo de bom crente. E ele serviu muito tempo, ele serviu grande parte da sua vida. Mas eu queria trazer um outro personagem para o cenário. Vocês lembram que na cruz, quando Jesus foi crucificado, do seu lado, à direita e à esquerda, tinha dois malfeitores? E eram dois ladrões que possivelmente haviam cometido um latrocínio. Porque, em geral, a condenação à morte era quando você tirava a vida de alguém. Então, eles possivelmente cometeram um latrocínio, mataram alguém durante um roubo e por isso foram condenados à morte. Aquele ladrão, pela descrição do contexto ali, ele não tinha nenhuma vida justa e ele passou a sua vida na injustiça. E ele estava ali naquela cruz por causa do seu pecado. Ele estava ali naquela cruz por causa da sua maldade. E ele então volta-se para o Senhor Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E certamente ele tinha expectativa de ser uma coisa bem futura, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje ainda. O que aquele bandido fez para merecer o céu? E talvez possamos até imaginar agora ele sentado lá no céu do lado de Paulo, conversando os dois e desfrutando da mesma graça. Na sua perspectiva e na minha, Paulo merece mais do que ele. Na nossa perspectiva, Paulo sim merece, porque ele foi bom. Ele foi um apóstolo excelente, um servo de Deus que fez grandes coisas pelo reino. E aquele da cruz, nem trabalhar ele trabalhou. Porque ele nem teve tempo de servir a Deus. Dali, o seu corpo foi para a sepultura e a sua alma foi aos céus, foi diretamente para o Senhor. Ele não fez nada, absolutamente, para a sua salvação. A única coisa, ele olhou para Cristo, ele olhou para a direção do Senhor, porque o Espírito Santo, através das palavras de Jesus na cruz, já havia quebrantado, transformado seu coração e conduzido ele a crer e a confessar Jesus Cristo. Sim, o ladrão da cruz não trabalhou para entrar nos céus, e ele recebeu exatamente a mesma glória que o apóstolo Paulo recebeu. Sabe por quê? Porque Paulo também não trabalhou para entrar nos céus. A graça não é por causa do que nós fizemos, mas é por causa do que Cristo fez. A graça não é um prêmio para os bons. A graça é uma dádiva de Deus para homens maus. E nós precisamos olhar para essa parábola e só reconhecer a bondade do nosso Rei, a bondade do nosso Deus. E dizemos a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, porque Ele nos salvou para o louvor da glória de sua graça. Por isso, prossigamos, firmes e confiantes na graça do Senhor, pelo Rei e pelo Reino, para a glória eterna de Deus. Vamos orar? Ó Deus,